Reuniões. Não, conversamos às vezes sobre este assunto. Ela já viu muitos desencarnados e os escuta com frequência, mas não se interessou em estudar ou ser útil com sua mediunidade. Gosto de comparar a mediunidade com um talento que o Pai nos dá e usamos conforme queremos, porque nosso livre-arbítrio é respeitado. Muitos, ao receberem este dom, reencarnam e multiplicam este talento no trabalho do bem e muito aprendem. Outros, como Eleonora, enterram seu talento, deixando-o enferrujar por falta de uso e terão de prestar contas disto. Não trabalhando para o bem, prejudicam muito a si mesmos. Outros, infelizmente, usam seu dom para o mal, prejudicando o próximo e muito mais a si mesmos. A mediunidade é um dom pelo qual devemos dar graças, ser agradecidos por termos esta oportunidade e, por ela, aprender e reparar erros. Se aqui vivi como Gertrudes, tive mediunidade, não devo tê-la usado muito para o bem. Sabe, Ana, pensando bem, devo ter sido realmente Gertrudes. Esta mansão sempre me atraiu. Lembro com emoção quando aqui estive pela primeira vez para atender a mãe de Eleonora, A cortina da janela mexeu como tocada pelo vento. Ana e Dr. Bernardo olharam-se assustados e o vulto de Alice apareceu. Os dois a viram. Ana ficou sem fala, branca e imóvel. Dr. Bernardo olhou o vulto, sentiu quem era e gentilmente falou. Alice, seja bem-vinda, quer conversar conosco? Alice falou, só que Dr. Bernardo não conseguia escutá-lo ou entendê-la. Viu que ela mexia os lábios querendo comunicar-se com ele. Alice, então, aproximou-se de Ana, fixou sua mente na dela. E começou o intercâmbio, ou seja, uma incorporação. Por fios de transmissão da mente da desencarnada à mente da encarnada, Ana começou a transmitir pela fala o pensamento de Alice. Boa tarde, Gertrudes, disse Alice, pelo aparelho mediúnico de Ana. Escutava vocês dois conversando. Falaram muito de mim. Dr. Bernardo, como se sente agora nesta miserável veste de um charlatão pobre e aprendiz de medicina? Bem, muito bem, tenho aprendido muito nesta encarnação com a oportunidade que me foi dada. Se como Gertrudes conhecia as leis sobrenaturais, como Dr. Bernardo usa-as para o bem. E você, Alice, como se sente a perseguir e a se negar a perdoar? Mal, muito mal e por isso com mais ódio. Você está aqui há muitos anos na ociosidade, poderia ter aproveitado melhor seu tempo. Ociosidade? Desde quando uma pessoa rica vive na ociosidade? Trabalho é para serviçais. Que vale agora a riqueza que desfrutou? Indagou Dr. Bernardo com tranquilidade. Agora é rica de bens materiais? Que possui. E isto que mais me revolta. Sei que posso reencarnar e ser uma empregadinha. Uma pessoa assalariada é mais feliz que você. O trabalho faz com que cresçamos. Devemos ter orgulho em trabalhar. Você sem trabalho foi feliz? E feliz? Não, sabe que não, continuou Alice falando por intermédio de Ana. Você é danada, Gertrudes. Se antes já sabia muito, agora se aperfeiçoou. Quis conversar com você para lembrá-la. Sabe que sofri muito com as tragédias que aconteceram com o meu filho André. Você sabia quem era o inimigo que meu André procurava e não falou nada. Era o próprio filho, meu neto Luiz. Agradeço-lhe por isto, evitou mais uma morte com seu silêncio. Todos sofremos muito. Vi, desde então, meu filho triste e amargurado. Tornou-se um assassino por amor a esta vitória. Você predisse que tudo indicava que no futuro nos reuniríamos todos aqui. Passado de boca em boca, alguém inventou que apareceria na torre a bandeira branca. Agora, com todos aqui, eu coloquei a bandeira no mastro. Deve começar o julgamento. Devemos castigar a culpada. Eu a condeno e tenho um plano. Alice, quando levaram a mulher adúltera a Jesus, ele não a condenou. Se ele não a julgou, não devemos nós julgá-la, disse o velho médico gentilmente. Doutor de uma figa. Está do lado dela? Esqueceu do meu sofrimento. Gertrudes, você disse que nos reuniríamos. Todos nós devemos nos reconciliar com o nosso próximo. Reunimos-nos todos aqui, é verdade, mas não para castigos, e sim para nos reconciliarmos. Quem não errou, Alice? Todos nós, minha amiga, já erramos. E todos perdoamos uns aos outros, menos você. André perdoou,
Reencarnou como empregado onde foi senhor, para aprender a ser humilde. Michel é filho de um dos trabalhadores da propriedade, devota a sincera amizade a Rodolfo, os dois são amigos. Eliane, outrora orgulhosa e arrogante, foi assassinada e perdoou, agora não quer Rodolfo para marido, mas não o odeia. E você, Alice, sabe que Rodolfo não a ama e nunca a amou, ele quer reparar o erro que cometeu com ela, por isso a protege. Rodolfo, outrora André, seu filho, assassinou 2 esposas. Lembre, Alice, que ele também assassinou Vitória e esta o perdoou e agora lhe quer bem. Você quer castigar Ana e não percebeu que a vida dela não é fácil. Ela faria Rodolfo feliz, se este a quisesse. Vitória desencarnou assassinada, sofreu muito, perdoou, pediu perdão e não parou no tempo. Reencarnou e luta para progredir. Aqui está para reconciliar e não para ser castigada. Enquanto o Dr. Bernardo elucidava Alice, 2 companheiros desencarnados envolveram-na limpando-a dos seus fluidos deletérios e transmitiram energias benéficas. Ela sentiu-se bem e começou a ter sono. Que está fazendo comigo, seu velho bruxo? Está me curando? Tenho sempre muitas dores e não durmo há muito tempo. Agora estou com sono. Alice, aconselhou Dr. Bernardo, com muito amor, largue tudo aqui, nada é seu e não lhe cabe castigar ninguém. Reunimos-nos aqui não foi nem pela sua vontade ou pela minha, mas de Deus. Pela necessidade que cada um de nós sentiu de se reconciliar e ter paz. Deixe que os encarnados se entendam. O menino Cirilo não está bem. O Arthur de outrora, orgulhoso e mau, agora frágil e leproso. Você está aqui, mas não é para reconciliar, você não teve desavenças, está ajudando de fato. Observo Cirilo e tenho medo. Quem virei a ser quando reencarnar? Não fui melhor que Arthur, fui orgulhosa e má. Alice, continuou Dr. Bernardo, a elucidá-la, não reencarnamos só para sofrer, mas para progredir. Se conseguir ajudar você, que outrora fez parte da minha família consanguínea, me alegrarei, porque amo todos como meus irmãos, filhos do mesmo pai. Você não deve se preocupar em resgatar erros pelo sofrimento, poderá repará-los no trabalho do bem. Recomece perdoando e pedindo perdão. Perdoar faz bem a nós mesmos. Se todos tiverem de ser castigados, Ana colherá o que plantou, disse Alice pela voz de Ana. Num ponto você tem razão, não é preciso castigar ninguém, nossa consciência é nosso maior carrasco. Colhemos, sim, do que plantamos, mas, novamente lhe digo, não precisamos só sofrer para resgatar nossos erros. Podemos, pelo trabalho no bem, modificar o plantio. Há tempo, Bernardo, que não me sinto assim, sinto-me bem. Você me trata bem, acredito em você, devo deixá-los e cuidar de mim. Eles que se virem. Alice, você vê estes 2 espíritos ao seu lado? Onde? São maus? Não quero. Estes são bons, são meus amigos e companheiros. Querem ajudá-la. Agora estou vendo. São diferentes, são bonitos. Eles vão levá-lo para um lugar onde deveria ter ido há muito tempo. E um posto de auxílio no plano espiritual onde será tratado e aprenderá muitas coisas. Mas antes perdoe Alice, para ser perdoada. Só a Deus peço perdão. Pois o faça e perdoe, pediu Dr. Bernardo. São simpáticos estes seus amigos. Deixo tudo, não está sendo fácil ver meu André sofrer assim. Que Deus me perdoe e perdoou esta Ana. Perdoou Vitória. Alice dormiu e os amigos socorristas a levaram. Dr. Bernardo deu um passo em Ana que despertou confusa. Que aconteceu? Parecia falar, falei sem querer. Foi esquisito, tudo me parece tão confuso. Nós vimos Alice. Agora onde ela foi? Alegre-se, Ana, reconciliou-se com seu próximo. Agradeçamos a Deus. Alice partiu e não a verá mais. Você como médium serviu de intérprete e conversei com ela orientando-a. Vamos orar. Dr. Bernardo abaixou os olhos e com voz harmoniosa recitou a prece de Cáritas. Deus nosso Pai. Ana escutou emocionada. Não teve mais medo. Afinal havia se reconciliado com Alice, e isto lhe fez muito bem. Quando nos entendemos com nosso próximo, sentimos uma alegria pura. Queria que Alice fosse feliz. Sentiu sono e quis dormir. Vá,
Filha, disse carinhosamente Dr. Bernardo, vá descansar. Ana agradeceu, sentiu-se grata para com aquele velho e bondoso médico. Foi para seu quarto, deitou-se e dormiu serenamente. Dr. Bernardo agradeceu aos seus amigos desencanados, eram companheiros de trabalho que gentilmente vieram atender ao seu pedido logo que viu Alice. Os dois amigos sorriram. Companheiros não agradecem, disse um deles, pelo trabalho comum progredimos e aprendemos juntos. Ficando a sós, Dr. Bernardo pôs-se a pensar. Ele amava Eleonora há muito tempo, desde que a vira. Ela casou e ele também. Enviuvaram e nenhum dos dois se casou novamente. Nunca se atreveu a falar diretamente do seu amor a ela. Eleonora era fria e, se a conversa ia ter neste assunto, ela desconversava. Quando o marido de Eleonora ficou doente, ele a fez prometer que não ia casar de novo. Depois de desencanado, ele apareceu muitas vezes a ela cobrando a promessa. E que ele ficou vagando pelo seu ex-lar, pela mansão. Ele sofria e não queria que ela casasse de novo. Eleonora tinha muito medo dele. Mas, um dia, Dr. Bernardo e seu grupo espírita doutrinaram o ex-marido de Eleonora. Esclarecido, ele foi para o plano espiritual. Anos depois, voltou para pedir perdão a Eleonora e lhe disse que não precisava mais cumprir a promessa. Porém, ela achava-se velha, com muitos problemas para casar novamente, ou porque ela nunca amara Dr. Bernardo como ele a ela. Tinha, sim, amizade, queria o bem. Ele respeitou seu modo de pensar e sentia-se feliz com sua amizade. Nunca se preocupou com o que tinha sido no passado, o que forem outras encarnações. O passado já passou, e o importante é o presente. O que devemos fazer é aproveitar no bem as oportunidades que temos. Agora, ali estava como uma peça do passado, tentando ajudar irmãos a se reconciliarem. Pensou em Cirilo, queria bem o garoto, o antigo Arthur, que agora tinha vindo para desencarnar na mansão, nas terras que usufruiu como administrador num período. Como é importante administrar com justiça e amor o que Deus nos entregou. Ali estava André, o criminoso, agora Rodolfo, que aprendia a servir, Vitória como Ana, Michel que fora Luiz, a esposa assassinada, como Eliane, e ele. E que Deus o iluminasse para que pudesse ajudar a todos. Pensando em Jesus, orou com sinceridade e fé. Num salto levantou-se da cadeira, havia passado 10 minutos do remédio do Cirilo, foi rápido ao quarto do seu pequeno paciente. Ana só acordou com Sônia chamando-a para o jantar. 10. O criminoso. 2 semanas passaram tranquilas. Cirilo ainda continuava doente, alternando entre melhoras e pioras. Os horários de aulas foram diminuídos. A Ana, porém, ia sempre vê-lo à noite e lhe fazia companhia. Dr. Bernardo voltou para sua casa, mas vinha sempre ver o garoto. Ana ia todas as tardes dar aulas a Michel, que aprendia rápido e quase não necessitava mais das aulas. Rodolfo evitava. Nas poucas vezes que Ana o encontrava, ele se limitava a cumprimentá-la friamente. Nada mais se ouviu de sobrenatural na mansão e nem Ana vira algo de estranho, mas um forte pressentimento de perigo a fazia estar sempre alerta. Recebeu notícias dos seus. Seu irmão estava mesmo disposto a casar e fixar residência na cidade onde estava. Seu pai dizia que estava namorando e que tinha saudades. A mãe não respondeu à pergunta que fizera, onde moraria quando voltasse. Na carta ela falou entusiasmada de seus passeios, que estava bem e lhe agradecia por ter aceitado aquele emprego, levando-a a se separar do marido. Ana entristeceu, ninguém se preocupava com ela. O irmão gostava dela, mas estava pensando somente nele, também já tinha sofrido muito com as brigas dos pais. Seu pai e sua mãe pensavam em si mesmos sem se importar com o que estaria acontecendo com ela. Não queria ir mais embora. Ficar dali até ser dispensada. Com o dinheiro que recebesse poderia partir e arrumaria uma pensão para morar, viveria sozinha. Se pelo menos Rodolfo a quisesse, pensou suspirando. Seria capaz, Ana Elizabeth, de morar aqui com ele? Falou alto. Não sei, não sei. Ana estava na janela do seu quarto olhando para o lado de fora, tudo estava tranquilo. Foi quando ouviu um barulho de carro. Será Dr. Bernardo? Fechou a janela e desceu para saudar o amigo. Mas no meio da escada parou assustada, estremeceu.
Escutou uma voz grossa e vagarosa conversando com D. Eleonora. Ana achou que deveria ser o Sr. Raimundo, o sobrinho de sua patroa. Continuou a descer a escada cautelosamente, seu coração batia apressado. Estavam na sala da escultura de pedra, Sônia, D. Eleonora e ele. Ana viu o rosto do recém-chegado. Segurou forte o corrimão. Na sua mente veio a cena que viu na estrebaria. Estava na frente do criminoso, do assassino do próprio pai. Sufocou um grito, sentindo tudo girar, caiu desfalecida. Os três correram para acudi-la. Está desmaiada, disse D. Eleonora. Raimundo, esta é a professora de línguas do seu filho. Não sei o que aconteceu, ela é tão educada e reservada. O que terá levado a sentir-se mal? Raimundo a examinou e comentou. Interessante. Eleonora olhou carrancuda e falou séria. Não quero intimidades em minha casa. Nossa casa é titia, nossa. Respeite a mestra do seu filho, disse D. Eleonora. Raimundo nada respondeu. Voltou-se e subiu a outra escada pensando que a garota era realmente muito interessante. Talvez fosse se divertir nos dias entediados que teria de passar ali. Sônia esfregou os pulsos de Ana e ela voltou a si, muito assustada. O assassino, eu vi o assassino daquele senhor que morreu na estrebaria, eu. Calma, Ana, falou Sônia ajudando-a a sentar-se no degrau da escada. Você teve um desmaio. Que disse, menina? Indagou D. Eleonora nervosa. Bem. Balbuciou Ana, não sei, pensei. Não sei. Ana realmente não sabia o que dizer. D. Eleonora olhou e ordenou. Hoje você não precisa dar aulas ao Cirilo. Vá descansar. Subiu a escada atrás do sobrinho. Que houve, Ana? Perguntou Sônia. Viu algum fantasma? Acho que sim, Conte o que viu. Que emocionante. Queria tanto ver um fantasma. Como era ele? Magro, alto, de costeletas grossas, cabelos pretos, voz vagarosa e grossa, trajava-se bem e, ora, exclamou Sônia. Eu pensei que você tinha visto um fantasma. Você viu somente o sobrinho de D. Eleonora, o Sr. Raimundo, pai de Cirilo, que chegou de viagem. Você tem certeza que está bem? Não quer ir ver o Dr. Bernardo na vila para uma visita. Você me parece doente, está pálida. Ana achou que era uma boa ideia, ansiava por contar ao amigo o que vira. Mas, como ir? Indagou Ana. Isto não sei, respondeu Sônia. Você sabe dirigir? Não. Só se você pedir para o Rodolfo levá-la. Mas ele deve ter muito trabalho. E eu também, devo ir arrumar o quarto do Sr. Raimundo. Sônia saiu. Ana levantou-se toda trêmula, estava com muita vontade de conversar com o velho médico. Desceu para o pátio e encontrou Michel. Michel, queria ir à vila, como posso ir? Só a cavalo, de charrete ou de carro, e talvez você tenha que ir sozinha. Com a chegada do Sr. Raimundo teremos muito trabalho, ele olha tudo, dá palpites, é chato. D. Eleonora permite isto? Indagou Ana indignada. Que fazer? Ele é dono da metade da propriedade. Aí vem Rodolfo, converse com ele, talvez possa levá-la. Rodolfo, venha cá, Ana necessita ir à vila, você não quer levá-la? Bom dia, disse Rodolfo sorrindo, cumprimentando Ana. Agora é totalmente impossível. Sr. Raimundo já me pediu para levá-lo nas plantações. E à noite? Indagou Michel. À noite posso, mas resta saber se Ana quererá ir à vila à noite. Queria ir à casa do Dr. Bernardo, comentou Ana. Neste caso, propôs Rodolfo, pergunte ao Cirilo se o doutor está na casa dele. Cirilo e D. Eleonora sabem sempre onde ele está, assim não perderá a viagem. Se quiser ir, é só ordenar. Não ordeno nada, também sou empregada. Vendo o Sr. Raimundo por aqui, poderia até dizer que ele veio atrás de um rabo de saia, rebateu Rodolfo ironicamente. Este rabo de saia poderia ser você, veio de uma cidade grande Veja bem como fala, exclamou Ana zangada. Se vim aqui foi para trabalhar, porque arrumei um emprego que não conseguia onde morava. Se aqui estou sozinha é porque estaria em qualquer lugar. Tenho um irmão que mora longe, meus pais são separados e levam vida de solteiros sem se interessar por mim.
Sou honesta e direita. E nunca daria confiança a este senhor Raimundo que me é muito antipático. Ele deve ter vindo porque Cirilo está muito doente e parece que piora. A Ana, à medida que foi falando, foi abaixando o tom de voz e acabou, mesmo sem querer, chorando. Michel abraçou carinhoso e olhou feio para Rodolfo. Desculpe-me, Ana, corrigiu Rodolfo. Não queria ofendê-la. Levo você à vila com prazer, se resolver ir, estarei esperando-a. Rodolfo saiu e Michel, acariciando os cabelos de Ana, consolou-a dizendo: Não ligue para ele, acho que Rodolfo está com ciúmes de você. Ana, cuidado com o senhor Raimundo, ele é terrível. Papai já escondeu Eliane em casa e ela vai logo mais a cavalo para a casa de meu tio José, na cidade, e ficará lá até ele ir embora. Da outra vez que o senhor Raimundo esteve aqui, ele olhou muito para minha irmã e um dia correu atrás dela no pátio. Ele atenta a todos aqui. Se ele vem com amigos, nos dá mais sossego, a nós empregados, porém atenta muito mais a de Eleonora. Você, minha amiga, é muito bonita, deverá chamar a atenção dele. Tranque a porta do seu quarto e não a abra sem certificar-se quem bate. Vou trancá-la, prometeu Ana, assustada. Senhor Raimundo costuma ficar muito tempo aqui. Não, ainda bem que ele não gosta daqui. Certamente ele está sem dinheiro. Como dizia meu pai, ele vem aqui só para tirar dinheiro de Eleonora. Já vendeu quadros e joias da família, ele pega e vende, isto é, rouba a parte de nossa patroa. Que peste! Coitado de Cirilo, não merecia ter um pai assim. Coitado, concordou Michel. Ana voltou para seu quarto. No horário desceu para o almoço e depois foi dar aula para Michel. Após subiu ao quarto de Cirilo pensando que o garoto estivesse sozinho. Encontrou Cirilo animado, sorriu para ela. Estava sentado junto à mesa e brincava com um jogo. Veja, Ana, papai trouxe para mim. Que bonito, concordou Ana. Logo em seguida perguntou ao garoto: Ciro, será que o Dr. Bernardo estará em sua casa hoje? Está sim, ele nos falou que não ia sair. Por quê? Eu estou bem, só estou com um pouco de febre. Não me apresenta a sua linda professora? Ana se assustou. O senhor Raimundo saiu do banheiro intrometendo-se na conversa com a sua voz desagradável e olhando para ela atrevidamente. Esta é Ana Elizabeth, papai. Muito prazer, disse o pai do garoto pegando na mão dela. Encantado. E muito bonita. Como está passando? Muito prazer, respondeu Ana puxando a mão. Vou bem, obrigada. Se você, Cirilo, está bem, já vou, tenho muito que fazer. Até logo. Saiu quase que correndo, desceu ao pátio, viu Michel em frente à casa dele e pediu para lhe dar o recado a Rodolfo que iriam à vila. Ana subiu ao seu quarto, recordou o olhar do senhor Raimundo e trancou a porta. Aguardou ansioso o horário que marcou para ir à casa do Dr. Bernardo. Logo após o jantar, desceu e esperou por Rodolfo na garagem. Logo ele chegou. Estava arrumado, babeado e perfumado. Cumprimentou-a sorrindo. Ana não pôde deixar de compará-lo ao retrato de André que vira na sala dos quadros. Nada tinha de parecido. Rodolfo agora mancava e com aquela cicatriz no rosto era feio, enquanto André fora bonito. Será que ele seria capaz de me matar novamente? Talvez, se eu trair. Dr. Bernardo tinha razão quando me aconselhou. No passado ela brincou com os sentimentos, traiu, foi assassinada e não deveria brincar com ninguém mais, deveria respeitar os sentimentos alheios. Vamos, Ana, convidou Rodolfo. Ana sentou-se no banco da frente ao lado dele e foram conversando sobre o lugar. E tempo e a jovem professora esqueceu até de suas preocupações. Logo chegaram à casa do Dr. Bernardo. E aqui, Ana? Ele realmente está em casa, a luz está acesa. Espero aqui. Por que não entra comigo? Está bem, gosto muito deste velho médico, disse Rodolfo sorrindo. Disseram, bateram na porta. Dr. Bernardo abriu e alegrou-se em vê-los. Que prazer recebê-los. Entrem. Como tem passado? O que eu trouxe aqui, Ana Elizabeth? Depois de acomodados, Ana preferiu ir logo ao assunto que a levar ali. Dr. Bernardo, o senhor Raimundo chegou hoje à mansão. Já soube.
Evito ir à mansão quando o sobrinho de Eleonora está lá. Ele é arrogante e por diversas vezes nos desentendemos. O que aconteceu? O senhor lembra quando me disse que podemos ver pela psicometria, completou o Dr. Bernardo. É isto, confirmou a moça, é a leitura de acontecimentos que ficaram registrados em um local ou em um objeto. Logo que cheguei à mansão, entrei na estrebaria e vi o fogo e o crime. A visão deles me fez sentir mal. Ainda bem que não foi por minha causa, disse Rodolfo rindo. Cheguei a pensar que inventou tudo aquilo. Ana sorriu para ele de modo carinhoso e ele chegou mais perto dela no sofá. Vi realmente, continuou Ana, dois homens discutindo. O mais moço matou o mais velho e correu. Vi tão bem que reconheceria o rosto do criminoso, e reconheci. Que? Espantou-se Rodolfo. Hoje cedo, quando ouvi barulho de carro, pensei que fosse o senhor e corri para cumprimentá-lo. Ao chegar à escada vi o senhor Raimundo. E ele o criminoso da estrebaria. O susto foi tão grande que desmaiei. Dr. Bernardo não se alterou, tranquilo estava e continuou como se não estivesse escutando nada de importante. Rodolfo, observando o médico, indagou. O senhor não diz nada? Não escutou o que Ana afirmou? Estou ouvindo com atenção, Rodolfo, respondeu o médico. Já desconfiava. Eu na ocasião examinei o corpo de Eurico, vi o ferimento no seu peito, embora o corpo estivesse bem queimado. Eleonora me contou que tirou a faca do peito do irmão no momento de desespero, quando o viu morto. Ela me disse que ele se suicidara e me pediu ajuda para evitar o escândalo. Todos sabíamos que Eurico bebia muito e que naquele dia ele estava bêbado. Sempre me foi difícil negar algo a Eleonora. Achei mesmo que, se fosse suicídio, com meu silêncio não estaria prejudicando ninguém. Mas, com o tempo, raciocinando melhor, percebi que Raimundo era o único herdeiro e ele e o pai sempre brigaram muito. Eurico bebia muito, estava querendo na ocasião casar de novo e não queria dar dinheiro ao filho. Se Eurico queria casar e dizia estar feliz, não havia motivo para suicidar. Depois de anos, conversei com o espírito de Eurico e ele me afirmou que não era suicida. Agora está tudo explicado. Que faremos? Indagou Rodolfo. Nada, respondeu o médico. Nada, repetiram os dois jovens juntos. A psicometria, explicou o Dr. Bernardo, não é prova para a justiça dos homens. Isto aconteceu há muito tempo e você, Ana, estava longe daqui. Seu relato para a justiça nada vale, só receberá ironias. Eleonora, certamente, negaria que tirou a faca. Ela acredita realmente que o irmão suicidou. Não temos como provar nada contra Raimundo, espero que ele vá embora logo. Hoje encontrei-o no quarto de Cirilo, é deveras nojento, disse Ana. Ele foi rude com você? Indagou Rodolfo. Pelo contrário, tentou ser agradável demais. Muito pior, falou Dr. Bernardo. Ana, Raimundo é uma pessoa sem escrúpulos. Não acredito que tenha vindo ver o filho. Deve estar sem dinheiro e tentará tirá-lo de Eleonora. Para ele qualquer mulher é divertimento. Deve tomar cuidado e evitar de ficar com ele a sós. João mandou Eliane para a vila. Da outra vez que o senhor Raimundo esteve na mansão deu em cima da menina, confirmou Rodolfo. Dr. Bernardo, falou Ana, é melhor voltarmos à mansão. Ana, acrescentou o médico, leve com você estes livros. Leia-os, irá gostar. É o Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontrará explicações fabulosas sobre várias passagens do Evangelho. Este aqui é o Livro dos Espíritos, um livro que nos instrui com clareza sobre problemas e que nos leva a compreender nossa existência pelo raciocínio e pela razão. Ambos de Allan Kardec, excelente mestre que codificou a doutrina espírita. Este outro é sobre o assunto que já falamos, Enigmas da Psicometria de Ernesto Bozano, que explica tão bem suas visões e levará ao lê-lo a entender o que passou e se passa com você. O casal se despediu, agradecendo. Entraram no carro e por momentos ficaram em silêncio. E incrível um crime ficar sem punição, exclamou Rodolfo. Ana pensou, no passado não foi o mesmo Rodolfo, como André, que assassinou duas esposas e não foi punido na época pelas leis humanas. Mas alguém escaparia de sua própria consciência? Respondeu a Rodolfo repetindo o que já ouvira do Dr. Bernardo.
Das leis humanas poderá ficar, mas certamente terá que resgatar um dia seus erros, seja pela dor, se recusar a repará-los pelo amor ou no trabalho sincero do bem. Fez uma pausa e continuou: você se revolta por ser como é. Às vezes me revolto, admitiu o moço. Sou feio e defeituoso. Você me acha horripilante. Sabe que não, afirmou Ana com sinceridade. Você me agrada, sabe disto. Você me amaria. Sim. Sinto que fala a verdade. Porém acho que um dia iria me trair. Quando o senhor Raimundo chegou, senti ciúme. Depois, analisando bem, notei que não era ciúme, temi por você. Não quero que algo de mal lhe aconteça. Ana, tenho-lhe amizade. Gostaria que fôssemos somente amigos, nada mais do que isto. Não a amo e acho que nem você a mim. Talvez por algum motivo estejamos sentindo atração um pelo outro. Pensei nisto e acho que talvez este velho médico e amigo nosso tenha razão. Existe a reencarnação, é por isto que sentimos a necessidade de nos querer bem para fazermos as pazes. E, se for por isto, a amizade é o melhor sentimento. E então, amigos? Rodolfo falou tranquilamente. Ana sentiu-se um pouco desiludida, preferia que o moço lhe falasse de amor. Mas compreendeu que ele tinha razão. Ela, conhecendo o laço que tiveram no passado, compreendeu que de novo teve a graça de reconciliar-se com mais um desafeto, respondeu feliz. Amigos, Rodolfo, amigos para sempre. Ana pensou que a bondade de Deus era grande por nos dar esquecimento num outro corpo. Rodolfo outrora foi bonito, rico, mas traído e assassino, agora, pobre, feio e bom. Se ele soubesse de tudo, iria conseguir progredir? A amargura e o remorso não o impediriam. Chegando, Rodolfo perguntou a Ana. Você trancou seu quarto? Não. Deveria ter trancado e deve fazê-lo agora sempre que se ausentar dele. Senhor Raimundo pode entrar e esperar por você lá. Subirei com você e olharemos tudo para nos certificarmos que não há ninguém. Subiram devagar sem fazer barulho. Rodolfo olhou por todos os cantos do quarto. Estava tudo em ordem. Ana, lembre-se de não abrir a porta sem se certificar com certeza de quem está a bater. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Obrigada. Ana trancou a porta assim que Rodolfo saiu, deitou-se e logo adormeceu. Acordou assustada, alguém batia na porta. Sentou-se na cama, seu coração disparou, viu a maçaneta da porta girar tentando abrir. Logo ouviu a voz pastosa. Ana Elizabeth, necessito falar com você. Queira abrir a porta, por favor. Ela não conseguiu responder e após uns instantes ele falou novamente. Ana Elizabeth, você está acordada, meu anjo? Abra, por favor, preciso lhe pedir um favor. Ana esforçou-se e conseguiu levantar. Chegou perto da porta, viu que esta era reforçada, o que aliviou, mas tremia de medo. Respondeu falando de forma compassada e firme. Senhor Raimundo, agora não é hora para conversarmos. Amanhã durante a aula do Cirilo o senhor conversa comigo ou, então, na frente de Eleonora. Boa noite. Não seja indelicada, necessito lhe falar, insistiu ele. Ana teve vontade de gritar e chamá-la de assassino, porém lembrou-se dos conselhos de Dr. Bernardo, que não deveria acusar sem provas. Respondeu tentando não demonstrar que estava com medo. Senhor Raimundo, qualquer coisa que me peça, negarei. Se for algo sobre Cirilo, e melhor o senhor falar com Eleonora. Eu nada tenho a conversar, principalmente a esta hora da noite. Se continuar insistindo, gritarei, abrirei a janela e chamarei pelos empregados. Boa noite, senhor Raimundo. Você e uma simples empregada, pago com meu dinheiro, respondeu ele de modo rude. Sou empregada de Eleonora. Recebo meu ordenado de modo honesto e por serviços prestados. Está perdendo tempo querendo me conquistar. O senhor não me interessa. Quero avisá-lo que não tenho medo do senhor e que gostaria de ser respeitada, se não me queixarei de Eleonora. Garota petulante, como ousa pensar que me interesso por você, não costumo me rebaixar tanto. Ana ouviu os passos afastando-se, suspirou aliviada, mas estava nervosa e resmungou. Criminoso.
Assassino do seu próprio. Como não conseguiu dormir, pegou os livros que Dr. Bernardo lhe emprestou e começou a ler. Interessou-se torgo pela leitura e foi se acalmando. Ler lhe fez bem. Li uma questão e meditava encantada com a simplicidade e sabedoria nela contida. Sentia que já conhecia os ensinamentos daqueles livros. Eram questões profundas, mas as entendia perfeitamente, levando-a amar a Deus e a entender muito bem sua justiça. Ficou lendo por horas, voltou a dormir de madrugada, totalmente calma e relaxada. 11. Mais um crime. Ana não vê Raimundo por 2 dias. Sônia lhe dissera que ela também corria dele, porque ele já lhe dissera palavras grosseiras. E que de Leonora e o sobrinho estavam discutindo muito. Naquela noite enquanto jantava, Ana escutou os dois discutindo na outra sala. Raimundo queria vender as terras que circundavam a mansão ou parte delas. De Leonora não queria comprar, afirmava não ter dinheiro e não queria vender a terceiros. Dizia a senhora exaltada que o sobrinho acabaria com tudo em pouco tempo. Raimundo, por sua vez, também exaltado, retrucava que não tinha dinheiro, queria ficar na mansão até arrumá-lo e que convidaria seus amigos para hospedarem-se ali. De Leonora lembrava ao sobrinho do menino enfermo e a resposta gelou Ana. O garoto. Não sei por que tão enfermiço. Há tempo está assim, doente, e não irá piorar por minha causa ou pelos meus amigos. O que importa é que eu estou sádio. Ana ficou revoltada com a frieza do pai de Cirilo. Teve vontade de ir conversar com Rodolfo, mas teve medo, não saía do quarto mais à noite. Tinha receio de andar pela mansão, acabou o jantar e foi para seu quarto trancando a porta. Da janela ficou uns tempos olhando o pátio, não viu ninguém. Pegou os livros que Dr. Bernardo lhe emprestara e ficou lendo. Estava amando os livros, a leitura esclarecia muito suas dúvidas. A lei da reencarnação era ao seu entender muito justa. Deus era realmente Pai misericordioso dando outras oportunidades aos seus filhos, permitindo que voltássemos em outro corpo para reparar nossos erros, para nos reconciliarmos e para aprender a amá-lo. No outro dia, foi dar aula a Cirilo pela manhã. Encontrou desanimado, tossia e se cansava com facilidade. O garoto estava triste e pensativo. O dia estava cinzento, ameaçando chover e esfriara bastante. Dias assim deixavam Ana inquieta, tudo lhe parecia triste. Sentia-se aborrecida e parecia que algo ruim ia acontecer. Isto a deixava nervosa. Ana, disse Cirilo, estou cansado e não estou com vontade de estudar. Devo ir logo, para um hospital especializado na Europa, porém não tenho vontade de ir, mesmo sabendo que é para minha melhora. Gostaria de morrer aqui e ser enterrado no cemitério da vila junto com meus familiares. Ana, você acha que encontrarei, ao morrer, com minha mãe? Ela era tão linda e meiga. Estou com saudades dela, se fosse viveria ficar sempre comigo. Não fale em morrer, você irá sarar, tenha paciência. Mas, se morrer eu acho que encontrará sua mãe. O amor une sempre ficamos perto dos que amamos. Giro, você se encontrará com sua mãe um dia, embora eu ache que irá demorar. Todos nós morremos ou desencarnamos, como o Dr. Bernardo fala. Não sei se irei demorar muito entre os encarnados. Você sabe o que eu tenho? Cirilo perguntou olhando nos olhos de sua mestra e ela não teve como mentir, afirmou com a cabeça. Obrigado, amiga, obrigado por não me temer. Você é boa. Por favor, leia a lição para mim. Cirilo levantou-se da cadeira, dirigiu-se para seu leito e se acomodou. Ana sentou-se na poltrona ao lado de seu leito e começou a ler. De repente se viu longe dali. Parou de ler. Cirilo ficou quieto ao ver que a moça silenciara. Não se importou, achou que ela estava descansando um pouquinho. Mas alguns minutos passaram e Cirilo a observou, viu que ela encostou a cabeça na cadeira, deixou o livro cair no colo e que estava pálida. Pensou, estaria dormindo. Talvez não tivesse dormido bem à noite. Estudar dava sempre sono. Esperou mais uns minutos. Como Ana não se mexia, levantou-se do leito e colocou a mão em seu braço. Ana estava fria. Chamou-a repetidas vezes e, por fim, correu ao quarto da sua tia que veio rápida. Esfregou álcool em suas têmporas e deu sais para cheirar. Ela começou a acordar gemendo. Mas, Ana ao começar a ler a lição viu tudo rodar,
Sentiu que estava em outro lugar a alguns metros de altura do chão. Focalizou sua atenção em dois cavaleiros. Logo percebeu que eram o Sr. Raimundo e Rodolfo. Estavam na plantação e conversavam. Escutou-os sem poder interferir, sem poder fazer nada. O senhor, disse Rodolfo, compassadamente, não tem direito de querer conquistar moças direitas que trabalham aqui, não é justo. Ora, respondeu Raimundo com um sorriso cínico. Você não deve se referir a mim deste modo. E meu empregado? O que há? Está com ciúmes ou com inveja? Sou charmoso, rico e as mulheres me querem sempre. Algumas se esquivam para se tornar mais atrativas, mas acabam nas minhas mãos. Sei como conquistá-las. Com você deve ser diferente. E feio, aleijado e mulher com juízo não deve olhar para você. Se estou assim, disse Rodolfo exaltado, foi por tentar salvar seu pai e os animais da estrebaria no dia do incêndio. Aliás, o senhor estava por ali naquele dia. Onde estava que não tentou salvar seu pai? Nem me lembro. Depois estes atos heróicos e idiotas são para empregadinhos como você. Aleijado. E não me fale assim, proíbo-o. Veio me acompanhar para que eu possa ver as terras e avaliá-las. Quero vendê-las. Você tem que me obedecer, aqui mando eu. Não sou seu escravo. Senhor Raimundo, lembro-lhe que quem paga aos empregados é de Eleonora e com o dinheiro dela. E ela quem mora na mansão, respondeu Raimundo irritado. E trata do seu filho enfermo. Não me levante a voz, senão. Senão, o quê? Indagou Rodolfo desafiando-o. Irá me matar como matou seu pai? Matou-o com uma facada e fugiu sem ao menos tentar salvar os cavalos. Você está louco? Assustou-se Raimundo. Ambos se calaram. Raimundo ficou encabulado e ficou pensando. Ana entendeu o que passou pela mente dele. Rodolfo, concluiu Raimundo, deveria ter visto ele e o pai discutindo na estrebaria. Ele dissera, na ocasião, que entrou quando o fogo começou, mas poderia ter sido antes e tê-los visto. Rodolfo era seu inimigo, se resolvesse falar, estaria perdido. Matou a esposa, o pai e agora necessitava desfazer-se daquela testemunha. O local onde estavam lhe parecia propício, descia uma pequena encosta com muitas pedras. Rodolfo ia na frente. Raimundo então pegou seu chicote e o virou. O chicote era de cabo de madeira trabalhada, uma peça forte e resistente. Mirou o cabo na cabeça de Rodolfo e o golpeou com muita força. Rodolfo desmaiou, caiu sobre o cavalo deixando as rédeas soltas. Raimundo chicoteou o cavalo de Rodolfo que desceu a encosta disparado. Viu friamente Rodolfo cair do cavalo ficando com o pé preso no estribo e sendo puxado pelo animal. Aí, Raimundo olhou para todos os lados e suspirou tranquilo, não vira ninguém. Como se nada houvesse acontecido, mudou de rumo, assobiando. Você está bem, Ana Elizabeth? Indagou a dona da casa preocupada. Ana voltou a si e viu que de Eleonora e Cirilo a olhavam ansiosos. Lembrou da aula, da leitura e se assustou sem saber o que responder, afirmando com a cabeça. Vá para seu quarto, aconselhou de Eleonora. Vá descansar. Cirilo não se importará se ficar sem aula hoje. Ajudou-a a se levantar. Venha, propôs de Eleonora gentil, acompanho-a. Darei um calmante a você. Cirilo despediu-se dela mandando um beijo com a mão. No corredor de Eleonora disse a jovem professora. Espere aqui. Entrou no seu quarto e lhe trouxe um comprimido. Tome e descanse. Você necessita consultar um médico sem demora, teve 2 desmaios seguidos. Até logo. Ana entrou no quarto e fechou a porta. Ainda se sentia tonta, desceu a escada com cuidado mas desistiu de continuar, voltou para o seu quarto, tomou o comprimido e deitou. Estava confusa e não conseguia pensar direito, cochilou. Acordou assustada com gritos. Deu um pulo da cama, abriu a janela e viu no pátio Sônia, João e Michel que gritava desesperado. Rodolfo! Rodolfo! Meu Deus! Exclamou Ana, Rodolfo! Ouviu João dizer. Está morto. Ana sentiu tudo rodar, afastou-se da janela, deixou-se cair na cama, não viu mais nada. Acordou com Sônia entrando no quarto e fechando a janela. Sentia muito frio.
Olhou para ela e viu que Sônia estava com os olhos vermelhos de chorar. Ana, você está bem? Perguntou Sônia olhando-a. Dr. Bernardo pediu para que viesse vê-la. Que faz com a janela aberta? Hoje está frio e venta muito. A moça não respondeu. Sônia quietou-se por uns instantes e depois continuou a falar. Já sei, você escutou os gritos e abriu a janela para ver o que acontecia. Triste, não? Michel gritou tanto que Dr. Bernardo teve que lhe dar um calmante. Está morto? Perguntou Ana com voz trêmula. Sim, está. Ninguém sabe o que aconteceu, ele montava tão bem. Rodolfo saiu cedo com o Sr. Raimundo. Nas plantações, o Sr. Raimundo disse que se separaram porque ele foi visitar o Sr. Ronaldo, nosso vizinho. E que Rodolfo estava bem e ia voltar à mansão. Ninguém sabe o que aconteceu. Assassino, acusou Ana baixo com tom rancoroso. Que? O que você disse? Indagou Sônia e nem esperou pela resposta, continuando a falar. Todos estamos indignados e tristes. O Sr. Raimundo retornou à mansão às 13 horas e Rodolfo nada de chegar. De Eleonora mandou uns empregados atrás dele e o acharam caído perto do cavalo. O animal o arrastou por um bom pedaço. Ele ficou todo machucado e com o rosto mais feio ainda. Dr. Bernardo mandou que fechassem o caixão e de Eleonora quer dar a ele um bom enterro. Foi levado para a vila, está no velório do cemitério. Oh! Ana chorou sentida. Sônia abraçou e falou confortando-a. Não fique assim. Acidentes acontecem. O cavalo por algum motivo derrubou. O pé de Rodolfo ficou preso. Posso entrar? Perguntou o Dr. Bernardo na porta do quarto. Entre, doutor, respondeu Sônia. Você está bem, Ana? Indagou o médico e olhando para Sônia disse, Eleonora está chamando você. Obrigada, já vou. Até logo. Sônia saiu. Dr. Bernardo fechou a porta, foi para perto de Ana, pôs-se a examiná-la, mediu sua pressão. Eleonora me contou que você desmaiou, comentou o médico, dando-lhe um calmante. Está com sono. Ana sentia-se fraca, pesada e sonolenta, afirmou com a cabeça. Então, dorme, filha. Nada tem a fazer. Rodolfo morreu e você deve descansar. Eu vi, exclamou a jovem chorando. Eu vi, Dr. Bernardo. O Sr. Raimundo matou Rodolfo porque ele o acusou. Calma, Ana. Conte-me tudo. Que aconteceu? Ela contou tudo. Filha, você se desprendeu do corpo físico, seu espírito deixou a matéria, ficando preso a ele por um cordão. Você foi onde estava Rodolfo e os viu, sem poder interferir nos acontecimentos. Infelizmente, suspirou o médico, sua visão não é prova. Não deve falar disto a ninguém, me promete? Se falar correrá risco de vida. Eu disse a Rodolfo para não falar a ninguém o que ouviu de você. Culpa minha. Rodolfo foi morrer logo agora que fizemos as pazes. Ninguém é culpado, a não ser Raimundo. Preocupa-me, se matou 2, poderá matar 3. Ele também matou a esposa, falou Ana apressada. Ouvi seus pensamentos. Esquece tudo isto, Ana. Pedirei a Eleonora para lhe pagar e poderá ir embora daqui. Não lamente, repito que não teve culpa. Foi muito bom você ter feito as pazes com a Rodolfo, ele desencarnou reconciliado com você. Rodolfo, anteriormente André, que assassinou 2 esposas e agora foi assassinado. Vamos orar por ele, para que perdoe e possa ser auxiliado. Dr. Bernardo ajeitou os cobertores da cama de Ana, sorriu-lhe com carinho, enquanto ela se esforçava para não fechar os olhos. Durma, filha, descanse, o remédio que Eleonora lhe deu é forte. Dormindo se sentirá melhor. Vou trancar seu quarto e ficarei com a chave. Irei ver se ele voltarei. Durma tranquila. Ana ensaiou um sorriso, viu o Dr. Bernardo sair e trancar a porta, tentou relaxar e adormeceu. Dormiu algumas horas, acordou e sentiu-se péssima. As lembranças vieram-lhe à mente, teve vontade de chorar. A desencarnação de Rodolfo a afetou muito, sentia-se muito triste. Esforçou-se, levantou-se e tomou um banho. Estava penteando seus cabelos quando ouviu a porta ser destrancada e alguém bater de leve. Entre, doutor. Você está bem? Sim. Sou testemunha deste crime horroroso.
Rodolfo desencanou porque falou demais e eu me sinto culpada. Já lhe disse para não se sentir assim. Recomendei ao Rodolfo para nada dizer e torno a dizer a você. Raimundo matou 13 e pode matar mais um, você. Amanhã pela manhã será o enterro de Rodolfo. Eleonora já acertou tudo. Vou falar com ela para liberá-la, pagar seu salário e assim poderá ir embora. O pequeno Cirilo piorou muito e sabemos que não irá para hospital nenhum, portanto não necessita aprender outras línguas. Dr. Bernardo, estes livros que me emprestou têm me feito entender tantas coisas. Se não acreditamos em reencarnação, achamos que Deus é injusto. Pela leitura compreendo os fatos que aconteceram aqui. Deus é muito justo, Ana. Não foi o Espiritismo que inventou Lenin nem a reencarnação. A doutrina espírita só veio para esclarecer. A reencarnação é de conhecimento de povos antigos. E todas as religiões futuras deverão acreditar na reencarnação. Porque, como você disse, ela é muito justa e misericordiosa. A doutrina espírita também dá muito esclarecimento às pessoas sensíveis, porque muitos médiuns podem ser taxados de doentes mentais internados em hospitais. Creio que eu, sem o entendimento da doutrina espírita que estou tendo e sem sua ajuda, iria ficar logo doente, ou ser considerada como tal. Porque, vendo e ouvindo desencarnados, posso ser considerada como louca. Agradeço-lhe, o senhor será de grande valia também para meu futuro. E Michel, como está? Deve estar sentindo muita desencarnação do seu amigo. Michel está inconsolável. Está com o pai no velório. Dr. Bernardo, o senhor acha que Cirilo está mesmo mal? O médico sério, ao saber da desencarnação de Rodolfo não falou mais, está febril e muito triste. Eleonora me contou que quando entrou no quarto para acudi-la, você logo voltou a si. Estive pensando, será que você não falou o que viu? Se falei, Ciro sabe que o pai é um assassino. Dr. Bernardo, não tenho mesmo nenhum modo de testemunhar contra ele. Não. Quando aconteceu o crime, que todos supõem um acidente, você estava na mansão, no quarto de Cirilo. A justiça não lhe dará ouvidos, poderá ser processada por calúnia ou ser taxada de desequilibrada mental. Deixemos Raimundo entregue à justiça divina, onde ele terá que colher da plantação que atualmente semeia. Todos nós sofremos para reparar nossos erros. Não, Ana, como você disse, reparar não é só pela dor. Podemos com sinceridade consertar nossos erros pelo trabalho no bem, pela nossa modificação interior para o melhor. Temos a oportunidade de acertarmos pelo amor. Quando nos recusamos, aí, sim, vem a dor, para nos alertar e conduzir ao bom caminho. Rodolfo. Acho que eu amava, falou Ana suspirando. Será? Acho que você o queria bem. Foi bom o encontro de vocês, entenderam-se. Rodolfo aprendeu muito nesta encarnação e espero que ele não tenha ficado com ódio e tenha perdoado seu assassino. Vou orar muito por ele. Quero vê-lo. Amanhã, Ana. Vou deixar outro calmante para você tomar à noite. Agora deve alimentar-se. Se precisar de mim, estarei no quarto de Cirilo, dormirei lá esta noite. Posso ver Cirilo? Claro. Saíram e foram ao quarto. Eleonora estava sentada ao lado do leito do menino. Cirilo não estava bem, respirava ofegante e parecia dormir. Ana assustou-se com a aparência dele. Eleonora os cumprimentou, estava nervosa e torcia as mãos. Bernardo, Cirilo piorou. Calma, Eleonora, confiemos, se quiser removê-lo. Não. Por muitas vezes Cirilo me pediu para ficar aqui, depois. Talvez seja melhor ele ficar aqui perto de mim. Como está, Ana Elizabeth? Indagou Eleonora. Bem, respondeu a jovem professora desanimada. Ana ficou ali por uns minutos, orou com fé pelo jovem amigo, depois despediu-se baixinho e desceu para o jantar. Alimentou-se sem vontade, após, foi ao quarto de Cirilo, mas do corredor ouviu a voz de Raimundo conversando com a tia. Estremeceu ao ouvi-lo. Agora não só sentia nojo, mas medo também. Não quis vê-lo, voltou ao seu quarto. Tomou o comprimido e deitou-se. Acordou de madrugada e pensou em todos os acontecimentos que viveu naquela casa. Dr. Bernardo tinha razão, concluiu, melhor era ir embora. Mas para onde? Chorou por Rodolfo,
por Cirilo e por ela mesma. Levantou-se cedo e foi à cozinha onde tomou o café. Todos estavam tristes com a desencarnação de Rodolfo, ele era querido. Às 8 horas, Eleonora e os empregados foram de carro e de charrete para a vila, para o enterro de Rodolfo. Ficaram somente Elisete e Dr. Bernardo fazendo companhia ao Cirilo. Raimundo também não foi e Sônia disse a Ana que ele ficara dormindo. Ana foi de carro junto com Eleonora. Ninguém conversava no trajeto, estavam todos entristecidos. Quando chegaram, Michel, ao ver Ana, correu, abraçou-a e disse chorando: "A Ana, nosso amigo está morto." Michel passou a noite ali, não se afastou por nada. Além do pessoal da fazenda, da mansão, alguns moradores da vila também vieram para o funeral. Assim o corpo de Rodolfo desceu ao túmulo às 11 horas. Ana não conseguiu chorar, sentia-se muito triste, cansada e deprimida. Voltaram todos à mansão. Quando chegaram, Michel ficou conversando com Ana no jardim. "Aqui não vai ser a mesma coisa sem meu amigo", queixou-se o menino. "Quem irá cuidar dos cavalos? Ele fazia este trabalho com muito amor." Eleonora pediu para papai fazer o trabalho de Rodolfo por uns dias. Ela disse que venderá os cavalos. "Sinto vontade de ir embora daqui." Ana. Michel, Sônia os chamou da varanda. "Cirilo está muito mal. Temo por sua vida." "Venho do quarto dele, que tristeza. Parece morto." Ana e Michel despediram-se. Ana pressentiu que algo triste iria acontecer novamente. Temeu pelo seu aluno e subiu ao quarto dele. 12. Deixando a mansão. A porta do quarto estava aberta e Ana entrou. Eleonora chorava aflita e Dr. Bernardo segurava a mão de cinto. Ele estava ofegante, respirando com grande dificuldade. Sônia, logo após ter-os avisado, veio para o quarto e ali estava de pé, enrolava o avental sem saber o que fazer. A enfermeira contratada no dia anterior estava silenciosa, tranquila, talvez por ter se acostumado com acontecimentos como este. Dr. Bernardo sorriu para ela, balançando a cabeça como a dizer que não havia nada a fazer. A jovem professora aproximou-se e ficou de pé ao lado do médico. Cirilo balbuciou algumas palavras em tom baixo e espaçadamente. "Mamãe. Ir. Onde? Arthur. Mansão. Meu. Reviver." Ana e o doutor prestaram atenção e compreenderam o que Cirilo quis dizer. Os dois sentiram a presença da mãe ao lado do filho. Isto tranquilizou a moça, dando-lhe a certeza de que seu aluno ia receber assistência espiritual na sua desencarnação. Cirilo parou de falar, a respiração tornou-se mais pesada, ergueu um pouco a cabeça e deu um trêmulo sorriso. Recostou a cabeça e sua respiração parou. Eleonora correu para junto de Cirilo e começou a chorar alto. Dr. Bernardo largou a mão do menino e abraçou sua amiga. "Está morto", confirmou o médico. "Cirilo desencarnou. Nosso menino deixou a vida encarnada e seu corpo enfermo. Que Deus o proteja." Ana olhou o corpo sem vida. Cirilo estava tranquilo, parecia feliz e o sorriso não o abandonou. Sônia, Eleonora e Ana saíram do quarto, ficando o Dr. Bernardo e a enfermeira que iriam preparar o corpo para o sepultamento. Sônia parou de Eleonora que agora chorava baixo, mas sentida. Pararam no corredor. A senhora entretanto não foi para seu quarto. Conrodes abriu a porta do quarto do sobrinho. Raimundo estava de robe, sentado numa poltrona com um livro nas mãos. Ao ver a tia deixou o livro cair. "Seu filho morreu, ouviu?" informou a senhora, exaltada. Ao ouvir isto, ele ficou branco e abaixou a cabeça. Eleonora continuou a falar nervosa, depois de uns segundos de completo silêncio. "Cirilo morreu. Pequena crise sem importância, não é? Morreu." Ainda chorando, Eleonora foi para seu quarto. Ana e Sônia saíram rápidas do corredor. Ana pensou desejando. "Que sofra bastante, senhor Raimundo. Que sofra." Mas, depois concluiu, se ele sempre abandonou o filho, matou a mãe dele, sabendo o doente em estado grave não se importou, não iria sofrer. Cirilo foi velado no velório do cemitério da vila, o mesmo em que Rodolfo ficou. Todos foram ao velório. Raimundo ficou lá o tempo todo, sentado de cabeça baixa. O enterro foi no outro dia cedo. Quando vieram do enterro,
Eleonora marcou uma reunião com todos os empregados no salão da frente da mansão às 14 horas. Ana veio saber que todos os empregados da propriedade eram de muitos anos, só ela era recente. Mas, como também foi convidada, lá estava junto com todos no horário marcado. Pontual.